Bom dia, estamos no dia 178 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 38. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder no reino de Deus. O reino de Deus. Livro 2 de Samuel, capítulo 20. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, um homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi nem herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou. Porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até um dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: Agora Seba, o filho de Brique, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com eles os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa:
Você vai bem, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim, este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos moços de Joabe parou junto ao corpo de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem! Digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouça as palavras dessa sua serva. Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Porque você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entreguem-se-me só esse e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Livro 2 de Samuel, capítulo 21. Os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: O que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: A nossa questão com Saul e com essa casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: O que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete,
Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e a concubina de Saul havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, ou Zatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joá, rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vai e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino na casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão na casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavalheiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: Ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. A futura grandeza de Israel. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel.
Oséias capítulo 2, versículo 1. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá.